Olá pessoal, a questão da maior relevância em se tratando de Lei 9784, talvez a mais relevante de todas, a que mais é cobrada em concurso, que é essa questão de anulação, revogação e convalidação. Porque isso é perguntado tanto em processo administrativo quanto em ato administrativo, né? E quando é perguntado em ato administrativo, eles estão buscando exatamente o que está na Lei 9784 e na súmula 473 do Supremo. Então, o que ele está falando aí? Ó, artigo 53, ele está falando: a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Bom, uma série de coisas aí nesse artigo 53, né? A súmula ela vem batendo também em cima desse artigo, a súmula 473, mas a súmula fala um pouco mais. Na verdade, não, né? Porque é direitos adquiridos e tal. Mas enfim, quando se fala em anulação é porque tem vício de legalidade, ou seja, um ato que não obedeceu à lei. Então esse ato tem que ser anulado. Revogação não é anulação, são duas coisas diferentes. É a mesma coisa, não é a mesma coisa porcaria nenhuma, cara. Você não pode ficar nessa preguiça mental, não. Que a anulação é uma coisa, a revogação é outra, e tu vai cair na prova se você achar que é a mesma coisa. Dizer que é a mesma coisa é no popular aí, aqui não, aqui é bem diferente. E revogação significa que o ato é válido, ou seja, não tem vício de legalidade. É um ato perfeitamente válido, eficaz, produz efeitos, tudo tranquilo, beleza. Mas só que ele não é mais oportuno, já não é mais conveniente. Então se fala em revogação. Então, por exemplo, um ato que não obedeceu à forma ou que não obedeceu à competência, tá errado. Então não obedece à lei, né? Tem um vício de legalidade. Esse ato tem que ser anulado. O efeito da anulação retroativo, né? Então volta tudo à esfera, à estaca zero, volta tudo ao status quo antes, porque de um ato que é nulo não pode surtir qualquer efeito. Então a anulação ela vai retroagir, ela vai voltar à data do ato, vai tirar esse ato do mundo jurídico e volta tudo ao que era antes. Por isso, anulação. Revogação é quando o ato é válido, o ato não desobedeceu à lei em nenhum momento. Ele é perfeitamente válido, eficaz, existe, tudo tranquilo. Mas não é mais conveniente, por exemplo, uma permissão, uma autorização. Já não é mais conveniente aquela permissão, já não é mais conveniente uma autorização. Então o Estado, mesmo antes do prazo, né, de validade dessa permissão ou dessa autorização, ela já não é mais conveniente, pode existir a revogação desse ato, não tem problema nenhum. Lógico que apenas os atos discricionários é que podem ser revogados. Atos vinculados não podem ser revogados. Se eu tenho, por exemplo, uma licença, por exemplo, uma carteira de motorista, é uma licença, ela vai expirar em 2025, por exemplo, até 2025 não cabe revogação dessa licença. Por quê? Porque é um ato vinculado. Agora, se eu tenho um porte de arma, é um ato discricionário. Se esse porte de arma expira em 2025, obviamente, ele, sendo ato discricionário, ele pode ser revogado a qualquer momento, por conveniência da administração pública. Então, a anulação tem vício, a revogação não tem vício, mas não é mais conveniente. Apenas os atos vinculados, apenas os atos discricionários é que podem ser revogados. Atos vinculados não podem ser revogados. E o efeito da anulação é volta atrás, retroativo, ex tunc. O efeito da revogação é não volta atrás, é daqui para frente, não retroage, é ex nunc, nunca retroage, não retroage. Respeitados os direitos adquiridos, obviamente, né? Pela revogação, o que foi adquirido, o direito que foi adquirido, ele permanece. Até porque, se o ato é válido, ele produziu seus regulares efeitos, né? Gerou aí alguns direitos e esses direitos serão mantidos. O artigo 54, ele fala: o direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Aqui, o poder público ele tem um prazo de 5 anos para anular um ato, ou seja, um ato que tem um vício, ele tem um prazo de 5 anos para anular esse ato. 5 anos. Mas
todo e qualquer ato? Não, apenas os atos que decorram efeitos favoráveis. Por exemplo, é um ato viciado, mas que traz um benefício para alguém. Vamos lá. Um exemplo. Um cálculo de aposentadoria, esse cálculo foi feito de uma maneira errada, foi um erro, não seguiu a lei, e acontece que o aposentado está ganhando, sei lá, R$ 300 a mais na sua aposentadoria por mês. R$ 300 a mais. Tá certo isso? Não. Tem um vício de legalidade? Sim. Está trazendo um efeito benéfico aí ao aposentado? Perfeitamente, ele está ganhando R$ 300 a mais. Sendo esse ato um ato viciado, um ato que tem um vício de legalidade, ele tem que ser anulado. Mas nesse caso, tem um prazo de 5 anos para anular, porque decorre efeito favorável. Se não anular esse ato em 5 anos, ele não vai mais poder anular, ele vai permanecer. Então, esse é o lance do prazo de 5 anos. Prazo de 5 anos para anular para atos que decorram efeitos favoráveis. Se o ato decorrer efeito favorável. Se o ato não traz efeito favorável, lógico que você não vai falar sobre esse prazo. É um ato que está viciado, ele tem que ser anulado e acabou. Não há que se falar num prazo de 5 anos aqui. Outro detalhe. Esse prazo de 5 anos, salvo, como diz aqui na parte final, né? Salvo comprovada má-fé. Salvo comprovada má-fé. Então, pega esse exemplo aí. O aposentado ele ganhou R$ 300 a mais. Está errado, mas traz um efeito favorável a ele. Então tem um prazo de 5 anos para anular. Beleza. Passou 5 anos, não pode mais anular, não é isso? Via de regra é isso. É isso aí. Mas, se tiver comprovado a má-fé desse aposentado, ou seja, ele ganhou R$ 300 porque ele fraudou documentos ou ele fez alguma coisa errada, em conluio com um agente público lá do INSS, sei lá. Comprovou uma má-fé dessa pessoa que está recebendo esse benefício. Então, mesmo após os 5 anos, pode anular. Então, pela regra, atos que decorram efeitos favoráveis, prazo de 5 anos, salvo comprovada má-fé. Ou seja, depois de 5 anos não pode mais anular. Mas depois de 5 anos, se comprovar que existiu uma má-fé, aí tudo bem, vai poder anular. Não é difícil, é simples. Não é difícil. A redação aqui que é um pouco confusa, porque ela é embolada. Mas é tranquilo. Outra coisa que cai muito em prova é esse lance aqui, ó, decai. Cai muito em prova, não, eu já vi cair em prova, tá? Não é assim, então, o prazo de 5 anos ele cai muito em prova, realmente. Mas o fato de ser um prazo de decadência, eu já vi perguntar em algumas provas. Quer dizer, isso aqui não é prescrição, isso aqui é decadência. Não é para você entrar a fundo sobre essa questão, que trata de prescrição e decadência, até porque você vai ficar doido se você entrar nesse ponto. O direito civil, ele, antes do Código Civil de 2003, existia algumas diferenças entre prazos, né? Seja ele prazo de prescrição, seja ele prazo de decadência. Mas com o Código Civil de 2003, isso deixou de existir. Qual era a diferença? A diferença é que a prescrição ela podia ser interrompida e poderia ser suspensa, quer dizer, um prazo que corria, mas ele podia parar de correr, começar a correr do zero novamente. Ou então ele podia estar lá correndo, sei lá, 5 anos, corre, com 2 anos suspende, fica, sei lá, mais 2 anos suspenso, e depois cai a suspensão, começa a contar do ponto onde parou. Quer dizer, o prazo de prescrição cabia na prescrição, interrupção e suspensão. Na decadência não podia existir esse. Era um prazo que corria do início ao fim, acabou, sem parar. Não tinha interrupção nem suspensão. Mas com o Código Civil de 2003, isso acabou, porque ele trouxe previsões também de suspensão para decadência. Então deixa de ter um significado tão grande assim para você no seu concurso. Quem vai estudar isso a fundo, vai buscar alguma diferença e tal, mas é um cara que vai fazer uma prova de nível superior, um mestrado, um doutorado, tudo bem. Agora, prova de nível médio, o fato de ser um prazo de prescrição, um prazo de decadência, eles não vão perguntar isso para você, porque isso é uma coisa mais profunda. E eu estou te falando isso para que você entenda que isso aqui é prazo de decadência. Então, é uma lei de 99, nesse caso não cabia nem interrupção e nem suspensão desse prazo. Hoje também não cabe, porque não tem previsão legal para esse prazo de decadência aqui ter uma suspensão ou uma interrupção. Mas a diferença era essa. Antes de 2003, decadência. Não podia parar nem suspender. Prescrição, sim. Depois de 2003, tanto um quanto o outro pode acontecer. E como essa lei aqui era de 99, eles colocaram decadência para indicar, olha, não cabe suspensão nem interrupção. Não tem nenhuma previsão legal aqui tratando sobre alguma interrupção ou suspensão desse prazo de decadência de 5 anos que é tratado
no artigo 54. Mas então você não precisa se preocupar com isso. A única coisa que você tem que se preocupar é prazo de decadência, tá? É a única coisa aqui no tocante a esse assunto. Então, 5 anos para anular, atos que decorram efeitos favoráveis. Se não produz efeitos favoráveis, você não tem que falar sobre esse prazo. Salvo comprovada a má-fé, quer dizer, mesmo após os 5 anos, se comprovar uma má-fé, pode anular, mesmo que traga efeitos favoráveis, e o prazo é de decadência. Pronto, o artigo 54. O parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. É o que a gente está falando, né? Quando começa a contar o prazo de 5 anos? Na percepção do primeiro pagamento. Se é um ato, acabou ali aquele ato, aconteceu um efeito favorável, daquele ponto em diante começa a contar os 5 anos. Até aí não tem problema, então não precisa estar previsto um parágrafo específico. O próprio caput do artigo 54 já trata isso. Olha, o prazo é de 5 anos, obviamente, da data do fato, acabou. Agora, são fatos contínuos, né? São situações que se repetem no tempo, como é o recebimento da aposentadoria. Ele recebe todo mês, recebe um mês, depois outro mês ele vai receber, depois outro mês ele vai receber. E aí a questão, quando começa a contar o prazo de 5 anos? E o parágrafo 1º ele trata muito simplesmente da percepção do primeiro. Né? Contar-se-á da percepção do primeiro pagamento, ou seja, do recebimento do primeiro pagamento. Então não é assim, 5 anos para anular o de um mês, depois o outro mês ele recebe e começa a contar 5 anos de novo. Não. Começou a contar do primeiro mês. Os outros meses ele vai continuar recebendo, mas o prazo de 5 anos começa a contar desse primeiro mês aqui. Simples, também não tem grande dificuldade aí. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Está falando aí o direito que você tem de entrar com um processo na justiça, um processo administrativo para anular o ato. Até porque a anulação do ato ela deve acontecer de ofício, ou seja, sem ninguém pedir, mas pode acontecer também mediante requerimento. Né? Você tem esse direito se acontecer essa situação. Artigo 55. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Aqui está falando de convalidação. Então, são atos que não acarretem lesão ao interesse público, né? Não acarretem lesão ao interesse público. É a primeira situação aí. Opa, vamos lá. É a primeira situação, aí o primeiro requisito para que um ato seja confirmado, para que um ato seja convalidado, consertado, enfim, ratificado, sei lá. Então, é um ato que tem algum vício, mas ele será confirmado, ou seja, será convalidado. Que é melhor convalidar esse ato do que voltar atrás e fazer tudo de novo. Então, faz uma convalidação, que é muito mais simples. Mas tem requisitos. Primeiro, ato que não acarrete lesão ao interesse público. E segundo, nem prejuízo a terceiros. Terceiro, defeitos sanáveis. Então, são 3 requisitos aí para o artigo 55, para a convalidação do ato. Primeiro, que esse ato, para ser convalidado, para ser confirmado, que ele não traga lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros, e que também sejam defeitos sanáveis. Exemplo, um ato que era chamado aviso, mas que deveria ser chamado portaria. Então, tá, conserta. Isso vai trazer uma lesão ao interesse público? Não. É um defeito sanável? Sim, a gente consegue sanar esse problema. E traz um prejuízo a terceiros? Também não. Então, pode ser convalidado. Agora, se acontecer alguma dessas 3 situações, é um vício insanável, porque não obedeceu à lei e tal, pô, aí não tem como, né? Aí não tem como você convalidar o ato. Um outro exemplo, uma ratificação, quer dizer, um ato que foi praticado por uma pessoa, um agente público, mas não era ele o competente. Então, o agente competente vai e ratifica esse ato, ele vai lá e confirma o ato. Quer dizer, não está trazendo prejuízo a terceiros, nem lesão ao interesse público, e é um defeito sanável, basta uma assinatura, entendeu? Então, a convalidação. É muito mais fácil assim do que voltar atrás e fazer tudo de novo. Agora, defeitos sanáveis, né? Se forem defeitos insanáveis, não dá para convalidar. E aí você tem que tomar cuidado em questão de prova, porque eles colocam lá defeitos insanáveis, entendeu? E aí tu tá nervoso no dia da prova, você passou batida a leitura da questão e aí
O insanável, você deu sanável e aí quando chega em casa chora, né? Marcou a questão errada. Então tem que tomar cuidado, tem que prestar atenção com esses detalhezinhos aí, tá? Defeitos sanáveis. Beleza? Então, anulação, revogação e convalidação tá aí. Um abraço aí.